Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso workshop Cadeira de Macramê. Como o próprio nome já fala, nesse workshop a gente vai te ensinar como fazer uma cadeira de macramê do zero, mesmo que você ainda seja iniciante nessa arte. E o nosso principal objetivo não é só concluir essa cadeira com vocês, é te introduzir no aspecto da movelaria em macramê, certo? E com esse nosso workshop você vai poder aprender a vender, a produzir, a criar novas peças, certo? Baseadas na movelaria em macramê. Tendo todo esse norte, é bem mais complexo do que só a peça de macramê, como o Danilo falou. Esse workshop foi pensado a partir das principais dúvidas e desejos de vocês. Então, todos os dias a gente recebe muitas mensagens no nosso Instagram perguntando diversas coisas, desde fornecedor até tipos de acabamento. E são tantas perguntas que a gente não consegue se aprofundar só por mensagens. Então, foi pensando nesse contexto que a gente pensou num workshop onde a gente tivesse realmente um tempo, para se aprofundar, explicar direitinho as dúvidas de vocês. Então, podem ter certeza que esse é o nosso momento. A gente quer que vocês perguntem bastante, sabe? Se comprometam com essa aula, porque do lado de cá a gente está 100% comprometido em passar o nosso melhor, de uma maneira bem sincera e honesta. E a gente espera que vocês também aproveitem esse momento, que é um workshop que a gente vai cobrar futuramente, A gente está promovendo gratuitamente para mostrar o nosso método, para se conectar com vocês que nos acompanham há tanto tempo ou estão chegando agora. Mas é uma formação, é um workshop que a gente pode sim cobrar futuramente e vocês estão tendo o privilégio de estar aqui com a gente, conversando, tirando bastante as dúvidas. Então vamos aproveitar muito esse momento. E vale lembrar que ao final do nosso workshop a gente vai abrir vagas para a nossa formação, certo? Que ela vai te levar também do zero ao nível avançadíssimo no macramê, certo? Você vai aprender a fazer painéis, movelaria, certo? Diversos produtos com macramê. E lá também a gente vai te ensinar o procedimento de como você vai criar suas peças, como você vai vender suas peças, expor suas peças, certo? Mas espera aí, Danilo, que isso são cenas dos próximos capítulos. Vamos focar aqui no nosso workshop. E aí, como falamos, nós estamos 100% comprometidos com vocês nesse workshop, certo? Nesse espaço único entre nós. E a gente quer saber se você está realmente também valorizando esse espaço. Então, a gente quer que vocês vão lá no Instagram e compartilhem aí uma foto com a hashtag macramê profissional, que é o nível que você almeja chegar com a sua arte do macramê. E é por isso também, com esse compromisso com você mesma, que você vai ficar nesse workshop com a gente até o final, aproveitando cada conteúdo que a gente tem para passar para vocês. E antes da gente iniciar nosso conteúdo, precisamos nos apresentar, É verdade, tem muita gente que já nos conhece de muito tempo, mas também tem muita gente que está chegando agora. Então é importante vocês conhecerem um pouquinho quem são os professores de vocês nesses próximos dias. Eu me chamo Thaís Jardim, eu sou formada em arquitetura com especialidade em paisagismo e a minha profissão acadêmica atravessa muito o meu fazer artístico. Mas se eu falar para vocês que alguns anos atrás eu nunca imaginei que eu iria trabalhar como artista têxtil. Bom, deixa eu contar um pouquinho dessa história, como que eu entrei nessa arte do macramê. Eu me formei com 24 anos, grávida, e sem saber como eu iria sair da casa dos meus pais, ainda não tinha autonomia financeira para construir minha nova família. E nessa época, o meu companheiro Danilo trabalhava num restaurante, ele ganhava R$10 a hora. Então, vocês imaginem aí o caos emocional que a gente passou por essa época, Construindo uma nova família e, assim, com bastante instabilidade financeira. Com bastante instabilidade financeira. E tudo isso ainda iria ficar mais intenso depois da chegada da nossa filha, que foi prematura, E a gente teve que dar ali uma atenção especial durante o primeiro ano de vida dela, assim, muito intenso. Então, realmente foi um período, bem difícil, mas graças a Deus, nesse momento, o Danilo começou a me ensinar macramê. E foi a origem. E o Danilo começou a me ensinar macramê e foi a origem e a sementinha do que seria o nosso ateliê hoje. Então, eu vou pedir para o Danilo falar um pouquinho para vocês como é a história dele com o macramê, que acabou chegando até mim, Ele quem me ensinou a fazer macramê. Então conta aqui, amor, como é que foi o seu processo aí com o macramê. Talvez vocês já saibam, Meu nome é Danilo,
há 12 anos, 11 anos eu estudava geografia, certo? E resolvi fazer uma viagem de bicicleta com alguns amigos. E essa viagem tomou dimensões maiores do que a gente até planejou. A gente acabou passando um pouco mais de um ano viajando, fomos por alguns países da América do Sul, Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil, né? E nesse momento a gente passou a ter muito contato com artesãos nas ruas e tudo, e fomos aprendendo a fazer o macramê, né? Aí eu fazia para me sustentar, né? Fazia pulseiras, brincos, colares, vendia, trocava, e fui desenvolvendo a técnica e gostando, me aprofundando naquilo. E já tinha uma ideia na minha cabeça de que seria muito interessante fazer daquilo algo de movelaria e tudo. Eu já tinha essa ideia, só que ainda não tinha despertado para esse macramê moderno, eu ainda não tinha nem visto um suporte de planta, não sabia nem que existia, mas eu pensava em fabricar um móvel, um sofá, uma cadeira, alguma coisa assim. Aí pronto, voltei de viagem, o tempo passou, eu e a Thaís começamos a namorar, a Nina veio e surgiu a ideia da Thaís de que eu fizesse um suporte de planta para presentear o pai dela num aniversário. Aí ela me apresentou, né, fotografias do que era o macramê moderno, e a minha mente se expandiu com aquilo. Eu pude enxergar o que eu já tinha em mente, o que poderia fazer, né? Aí daí eu comecei a ensinar a Thaís a fazer o macramê, e ela foi desenvolvendo a arte também, juntos a gente foi criando, gerando o T Ateliê. Isso. Então, gente, como o Danilo falou, né, ele começou o macramê nesse micro macramê, que é com linha bem fininha, fazendo bijuterias. Eu achava lindo, mas eu achava que eu nunca ia fazer macramê, porque eu não tinha paciência de dar aqueles nozinhos tão pequenininhos. E quando a gente viu aquele suporte de plantas e ele me ensinou a fazer, eu fiquei encantada, porque eu realmente vi, né, como que o macramê podia se encaixar na decoração, que era a minha área de atuação. Eu amava, né, amo a decoração e o paisagismo também com as plantas. Então eu fiquei encantada aprendendo a fazer. E nossos familiares foram encomendando nossas peças, a gente começou a gerar o ateliê e quando a gente viu, a gente já estava vendendo macramê. Só que realmente assim, o que mudou, né, a nossa vida, porque nesse primeiro ano, como eu falei, eu ainda cuidava muito assim, em tempo integral da nossa filha, o Danilo trabalhava num restaurante, e aí o que deu a guinada assim, no nosso negócio, sem mentira nenhuma, foi a nossa primeira cadeira de macramê. Então encomendaram pra gente, a gente simplesmente falou, a gente faz, né? A gente nunca tinha feito, falou, tá, a gente faz pro cliente. E aí a gente produziu nossa primeira cadeira de macramê, uma cadeira suspensa, e foi um sucesso, todo mundo gostou, a gente começou a vender bastante essa cadeira, a gente começou a vender para um fornecedor da nossa cidade, então a gente fez mais de 100, né, naquele ano, assim, muitas cadeiras. E foi o que deslanchou o nosso negócio, a gente viu o dinheiro entrar, a gente viu, né, crescer o número de pedidos, eu sozinha não dava conta, então foi nesse momento que o Danilo começou a trabalhar exclusivamente no ateliê e virou o que vocês conhecem hoje, o T Ateliê, né, nosso negócio. E a partir dessa nossa experiência que a gente vai ministrar para vocês esse workshop de movelaria em macramê. Então, já que a gente já se apresentou, você já conhece um pouquinho aí da nossa história, vamos para o que realmente interessa, né? Vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Bom, então vamos lá para o conteúdo da aula de hoje. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é esse universo da movelaria em macramê e por que ele tem um valor percebido tão importante, né? Por que é uma área tão lucrativa? Né? Se vocês lembrarem que a gente acabou de falar da nossa história, né? Que realmente deu uma guinada, né? Na nossa vida profissional a partir das cadeiras que a gente começou a produzir. Por que realmente isso aconteceu? Isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês e analisar para que vocês vejam assim, como isso está relacionado com outras coisas que muitas vezes a gente não presta atenção. A área de movelaria em macramê é muito valorizada porque ela tem um valor percebido e é muito procurada por designers, por arquitetos. E prestem atenção, os designers e arquitetos são os nossos maiores aliados, né, quando a gente tem um ateliê de macramê. Então são as pessoas que vão realmente indicar a nossa peça. E quando o cliente de um arquiteto ou de um designer recebe uma indicação, ele confia naquela indicação, ele contratou um profissional para isso. Então é muito mais fácil que o cliente feche com você.
certo? Através de um arquiteto. E muitas vezes você vai ter um valor maior, você tem peças mais elaboradas, projetos mais exclusivos, que aquele arquiteto ou aquele designer indicou para o cliente dele, né? Consequentemente, seu cliente. Então, são parcerias muito lucrativas. Eu ensino isso no nosso curso, na nossa formação completa de macramê, como chegar nessas parcerias com arquitetos, com designers, que vão acelerar muito, né, quem aí está iniciando nessa área de movelaria. Então, é justamente por isso, por esse valor percebido dos outros profissionais e, consequentemente, dos clientes, que essa área do macramê é muito valorizada e muito procurada. Então, se vocês verem aí amostras de arquitetura, né, casa cor, casa sustentável, sempre vai ter ali um móvel náutico, né? Muitas vezes é com a corda náutica, muitas vezes é uma peça de macramê que está muito em procura. Então é isso que torna essa área muito lucrativa, mas também tem outros fatores, certo? Outros fatores são grandes lojas, né, que gostam desses produtos, gostam de estar expondo. Então nós mesmos fizemos parcerias com um fornecedor de uma loja grande de móvel náutico e ele acabou comprando muitos balanços nossos em macramê. Então, o lojista, né, quem já tem um mercado aí de móvel náutico, fica muito interessado por uma peça em macramê porque é algo feito à mão, né? Tem uma técnica diferente, tem um nó, tem uma arte, né? Então, eles se interessam muito e valorizam muito o produto, né? Também eles acabam vendendo por um valor mais elevado por ser algo feito com a técnica do macramê. Então, também tem esse outro valor percebido por parte dos lojistas. E aí, meu povo, além de tudo isso, né, de as pessoas estarem valorizando, estarem percebendo o valor dessa arte, essa arte se torna mais lucrativa porque você está sempre utilizando o material do macramê, a corda no caso, ou o cordão, com outro material. Então é isso que a gente vai começar a entrar nesse momento na nossa aula. Eu quero falar sobre os materiais que entram nesse universo do macramê, né, dos móveis de macramê. Então a gente não está mais falando, por exemplo, um painel de macramê, ele é incrível, mas ele só tem ali um roliço de madeira em cima para segurar o painel, mas o destaque da peça é o cordão, são os nós. E quando a gente está falando de móvel em macramê, a gente já vai perceber, além da corda, também a estrutura que essa corda está, né, compondo. Então, é o formato da cadeira, que pode ser de vários materiais, a gente vai entrar nisso. Então, também tem esse valor agregado. Tem o material do macramê, mas também tem o design da peça, tem o desenho da peça, né? Tem a estrutura ali da cadeira, que pode ser mais redonda, que pode ser mais quadrada. Então, isso também vai gerar um valor percebido na peça. E isso é a mesma coisa para luminárias. Percebe aí, faz um exercício. Imagina uma luminária de macramê. Essa luminária vai ter o destaque dos nós, do trabalho de macramê, obviamente, mas também uma coisa que vai agregar muito valor naquela luminária é o formato com que a peça de ferro foi desenhada. Então, é o formato do ferro. A gente pode ter uma estrutura mais cilíndrica, uma estrutura mais redonda, e são os ferros que a gente vai mandar fazer num serralheiro que vão dar a estrutura daquela luminária para que você trabalhe com essas cordas em cima dela. Então, é isso também que vai gerar um valor agregado nessa área. Então, percebe aí, vamos fazer ali uma recapitulação do que eu falei. Tem 3 pontos muito importantes nesse universo tão lucrativo, né, dos móveis em macramê, que vão ser a percepção de outros profissionais e a indicação deles, que é super importante. Vai ser a percepção de grandes lojas também, a indicação disso. E, gente, vai ser o valor agregado, né, do outro material, se é uma madeira, se é um ferro e como que ele se comporta no desenho, né, da peça. Dito isso, dos pilares do macramê de movelaria, né, explicando um pouquinho para vocês essa introdução de por que essa área é tão lucrativa, a gente vai começar a entrar agora nos materiais do macramê em móvel,
certo? Então, eu quero que você entenda que existem duas grandes áreas, né, da movelaria em macramê. Existe a movelaria para áreas internas e existe a movelaria para áreas externas. Então, na área interna, você pode trabalhar com cordão de algodão e com peças de madeira que vão auxiliar ali na estrutura. Você pode utilizar madeira Pinus, que é uma madeira mais leve e mais acessível, mais barata, né? Você pode usar os seus cordões de algodão, que é mais fácil de achar também, tá? E o que a gente não vai usar na área interna? Barbante de algodão. Então, barbante não é um material indicado para fazer móvel de macramê. Por quê? Porque é um material que não tem um preenchimento interno, que a gente chama de alma. Então, ele acaba sendo menos resistente. E um móvel vai geralmente receber o peso da pessoa. Então, esse material de barbante não é indicado, a não ser que seja algum detalhe que não seja estrutural, né? Que não vai receber o peso da pessoa e daí você pode utilizar. Mas a gente não costuma trabalhar com barbante para móvel. Tá? Qual é o cordão indicado, né, de algodão para a área interna? É um cordão geralmente a partir de 5 milímetros, tá? Pode usar 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros e que tenha o preenchimento interno, que é o que a gente chama de alma. Então, para descobrir se o cordão tem alma, você vai abrir mesmo aqui, ó, a extremidade dele e ver se tem um preenchimentozinho interno, ó. Então, é esse preenchimento que a gente chama de alma. Esse preenchimento deixa o seu cordão bem mais resistente, tá? Então, sim, esse cordão fica indicado para construir uma cadeira suspensa, uma espreguiçadeira, o cordão que a gente vai, inclusive, trabalhar na próxima aula, certo? E aí, claro, é a nossa indicação, você pode trabalhar com o cordão que você tem aí para ir praticando, mas a gente vai trabalhar com esse cordão, a gente vai construir um móvel para a área interna. E o que é muito interessante, que eu já quero falar desde agora para você, é que se você não tiver a estrutura da cadeira que a gente vai fazer, esse material não importa, porque a nossa peça da próxima aula pode se transformar em várias coisas. Pode se transformar numa cortina, pode se transformar num tapete, pode se transformar numa manta, certo? Então, o importante é que você pegue os conhecimentos desse workshop, que são super valiosos. A gente, de fato, vende esse workshop, né, à parte, e esse móvel também, essa espreguiçadeira, toda essa técnica que a gente vai construir na próxima aula. Então, não fica assim com muita pressa, acompanha, tira os melhores proveitos desse workshop, que, como a gente falou, a gente está investindo e dando tudo nesse momento aqui nosso, né? E realmente que a gente possa tirar as dúvidas de vocês e fazer essa coisa assim bem didática, apresentando os nossos materiais e o que é mais indicado. Então tem até vou entrar aqui agora na parte de móvel para a área externa, né, que é mais específico, que são mais específicos os materiais, e vou contar uma história para vocês, né, para vocês verem como que a experiência, né, com o móvel que a gente já tem, vai de fato levando a gente aos melhores caminhos. Então, quando a gente começou a fazer cadeira suspensa para a área externa, a gente começou a utilizar o fio náutico. Então, na época, a gente acreditava muito que era o melhor material do mercado, a gente encontrava com facilidade no nosso estado e o nosso fornecedor, né, falava que era um material que podia sim ficar em área externa, era muito resistente, ele é feito de polipropileno, que é o mesmo material da corda náutica, tá? Mas ele é fio náutico. E aí, a gente analisou ele e tal, fio bem resistente, e a gente fez várias cadeiras. Foi assim, nessa época que a gente vendia muita cadeira para uns 3 fornecedores. E, gente, depois de 1 ano e meio, começaram a chegar reclamações. Então, muitos clientes ligaram pra gente dizendo que a cadeira estava se partindo. Os fios, às vezes do encosto, às vezes do assento, estava partindo. Então, a gente, enfim, entrou em contato com os clientes, refizemos vários balanços por preço de custo, trocando material. E nesse aperreio todo, a gente foi descobrindo que existia a corda náutica, que é o mesmo material do fio náutico que a gente utilizava, mas que a corda náutica, deixa eu mostrar aqui para vocês.
ela tem aquilo que eu falei do cordão de algodão. Ela tem um revestimento interno, a alma, e ela é um pouco, apesar de ser de polipropileno, os fios de polipropileno dela são mais resistentes. Então ela não vai partir. O que vai acontecer com qualquer material exposto a sol e chuva? Mesmo os mais indicados. Agora a gente trabalha com essa corda náutica, que é o que a gente indica. Vou passar os fornecedores para vocês, espera só um pouquinho aí. Inclusive comenta aqui, né, na aula o que é que vocês estão achando, se vocês já sabiam essa diferença do fio náutico para a corda náutica, né, porque muitas pessoas se confundem, inclusive a gente, né, passou por essa experiência negativa. E com a nossa experiência, a gente pode realmente indicar para os nossos alunos, para vocês, o que é o mais indicado no mercado, o que vai ser mais resistente. Então, também é uma história para você ver que é valioso o conteúdo que a gente está te passando aqui. É realmente com que a gente trabalha a partir da nossa experiência, tá? Então, vamos voltar aqui para o conteúdo. Corda náutica, também de polipropileno, diferente de fio náutico. E aí eu quero só mostrar uma comparaçãozinha para vocês, né, do fio náutico que a gente utilizava em relação ao fio náutico da Círculo. Por quê? Também é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Os fornecedores vão vender fio náutico 5 milímetros. Então, a Círculo vende um fio náutico 5 milímetros, que é bem fininho, ele é bem chato, bem achatadinho, que é esse daqui, ó. Dá para fazer até bolsa, coisa bem delicada, sabe? E a gente sabia, olhando, que esse aqui não era um fio resistente para móvel. Mas o do nosso fornecedor, que também vendia com 5 milímetros, ele era bem diferente do fio náutico da Círculo. Ele era mais redondinho. Isso se dá por causa da agulha lá da máquina, lá da indústria, que faz os fios. Então eles vendem com 5 milímetros os dois, mas um é bem mais roliço do que o outro. Mas se você comparar assim, a espessura, é igual. E aí, pasmem, a corda náutica que a gente utiliza hoje em dia também é 5 milímetros. Mas olha aqui a diferença, não sei se vocês vão conseguir perceber, desses 3 fios. Fio náutico Círculo, que é 5x1 a agulha. O fio náutico que a gente iniciou usando, que era 5x2 a agulha. E aqui uma corda náutica, que é 5 milímetros, mas eu não vou saber por quanto que ela é tecida, mas é uma corda super resistente e é a que a gente indica hoje em dia. Thaís, quais são os fornecedores de corda náutica onde eu encontro esse material? Gente, nós aqui da Ateliê temos comprado esse material da fábrica Joai Cordas, certo? Tem o Instagram, tem site, é super organizado, o valor é bem acessível e a fábrica deles fica em Curitiba, mas eles enviam para o Brasil inteiro. Inclusive a gente está aqui no Nordeste, pede deles. Fica um frete também super interessante, assim, um valor muito bom. E existe uma indústria também em São Paulo que chama Casa das Cordas, que também tem várias opções de corda náutica. A corda náutica é feita de polipropileno, como eu falei, o material. Vocês vão encontrar outro tipo de corda que é poliéster. A corda de poliéster, ela é provinda da reciclagem de garrafa PET. Então, ela é resistente a ambiente externo, mas ela tende a degradar com mais facilidade. Então, como eu estava falando também ali uma hora com vocês, todo o material que vai ser exposto a sol e chuva, gente, vai degradar, certo? Então, claro que a gente não quer uma experiência de que com 1 ano e meio a cadeira do seu cliente parta algum fio, né? Comece a se degradar assim de uma maneira muito estrutural. Tipo, isso não pode acontecer. Mas mesmo a corda náutica, com o passar do tempo, vai perder o brilho, vai soltar um pelinho, vai sujar. Isso vai acontecer. Por quê? Por que vai acontecer, Thaís? Não existe um material super resistente que vai poder ficar a vida toda lá fora pegando sol e chuva? E aí eu faço uma pergunta para vocês. A sua pele, se ficar exposta a sol e chuva direto, ao sol principalmente, não vai danificar? Vai. E a pele é algo vivo que está ali se renovando. Então, imagina um material sintético, né? Se ele ficar muito tempo exposto ao sol,
ele vai tender a perder algumas das qualidades dele, certo? Isso é natural. Tudo vai acontecer com a madeira, com ferro, com alumínio, vai acontecer. Inclusive, agora a gente vai entrar na outra parte de material para a área externa, né? Que, como eu falei, na área externa, o material complementar ali da cadeira vai ser muitas vezes uma madeira de pino, que é mais sutil, mais leve, né? Não pode molhar. E também, até esqueci de falar na parte do material de área interna, que também tem o ferro, né? Ferro, dá para fazer várias estruturas de cadeira de ferro, os balanços, muito interessante para a área interna. Quando eu falo de área externa, o ferro não vai ser uma boa opção, tá? Tudo bem, você pode usar usando um ferro com acabamento de pintura eletrostática, revestindo o ferro com a corda náutica e tal, mas com o passar do tempo, um ferro que está exposto a sol e chuva vai tender a enferrujar, mesmo com acabamento de pintura, mesmo com revestimento em corda. Então, o material mais indicado para você usar em área externa é alumínio, né, ou também o inox, tá? A gente utiliza nos nossos balanços hoje em dia uma estrutura de alumínio. É leve, é barata e é muito legal de trabalhar, certo? Então, a área externa, quando a gente vai falar também desses materiais complementares, a gente vai utilizar madeiras de lei, tá? Massaranduba, muracatiara, estruturas, por exemplo, de móvel de madeira, né, com acabamento em verniz. Busquem um verniz que tenha um acabamento de resistência a sol e chuva, tem essa especificação, tá? Verniz para área externa. E busquem essas madeiras mais sólidas, né, que a gente chama de madeira de lei. Ah, Thaís, então eu não posso pegar a cadeira de pinos e botar na área externa? Não é recomendado, porque essa madeira, como eu falei, ela é mais macia, ela vai tender a mofar, a inchar, dilatar. Então é sempre interessante que você vá pegando a especificação dos materiais que você vai trabalhar. E aí, nesse universo que eu tô falando para vocês, dessa estrutura complementar, que são as madeiras e as ferragens, você vai me perguntar, tá bom, eu quero fazer um balanço, eu quero fazer uma cadeira de alumínio. Onde que eu vou arranjar essa estrutura? Né? Muitos de vocês nos mandam mensagem pedindo para que a gente venda a estrutura do balanço, se a gente envia para outro estado. E aí fica pesquisando na internet estrutura de luminária, estrutura de cadeira e tal. E, gente, é muito difícil de encontrar, né? O que você pode fazer? Você pode ir em sucatas, né? Essas lojas que revendem móveis antigos e aproveitar estruturas. Eu acho isso genial, né? Muito legal trabalhar com móveis antigos e fazer uma reforma com o macramê. Isso, olha, tem uma saída muito bacana. Aqui no ateliê, a gente tem prestado bastante esse serviço. Então, alguém tem ali uma cadeira, muitas vezes de palha, né? Que também é indicada ali para a área externa, já com estruturinha, muitas vezes de alumínio, mas às vezes de ferro também. E aí eles trazem pra gente porque a palha tá desfazendo e tal e querem fazer com macramê. Então, isso é um serviço bem interessante e você pode, inclusive, ofertar esse serviço. Móveis únicos que você vai encontrando ali em lojas de usados e tal, e você pode reformar com macramê. Mas, não, Thaís, eu quero criar o meu balanço, eu quero ter um produto no meu catálogo, que é uma estrutura assim, de balanço e tal, e eu preciso que alguém faça. Em quem que eu vou recorrer? Então, eu vou falar para vocês, né? Você vai recorrer, no caso de alumínio e de ferro, a um serralheiro, tá? É o nome do profissional que trabalha, né, fazendo o projeto e dobrando ferro, fazendo o desenho que você tem. Para os nossos alunos lá da cadeira suspensa, a gente gera um PDF com o projeto. O que é o projeto que você vai mostrar para o serralheiro? Né? É o tamanho da base, o tamanho do encosto, as larguras, como você quer o braço. Você vai fazer ali o desenhozinho com as medidas, né?
Ah, Thaís, eu não sou arquiteta, eu não tenho habilidade com desenho, como é que eu faço para que o serralheiro consiga construir um balanço para mim? E aí, gente, vai na conversa, certo? Vocês vão chegar num profissional, contactar, procurar, visita o ateliê, a oficina dele, fale, mostre referências. Essas pessoas muitas vezes têm uma experiência melhor do que a nossa, né? Já produzem cadeiras, já produzem móveis, podem te orientar o que é mais confortável. Porque nesse universo, a gente não pode criar um móvel que só seja bonito, esteticamente perfeito, mas que não seja confortável. Então eu quero me encostar no móvel e que minhas costas fiquem confortáveis, meus braços, né? Isso se chama ergonomia. Certo? Então, um móvel passa por um estudo ergonômico, né? Se vai ser confortável, né? Para as costas, para os braços, como eu falei, para o pescoço, se a pessoa vai ficar relaxada. Um móvel de escritório, por exemplo, né? A pessoa precisa ficar bem apoiada, com as costas bem retas, mas geralmente um móvel artesanal de macramê, a gente quer relaxar, quer deitar, né? Muitas vezes também você pode fazer uma coisa assim mais decorativa e tal, mas geralmente a gente quer, né, poder aproveitar a estética daquele móvel. Então precisa saber se vai realmente ficar confortável. E o profissional lá, o serralheiro, vai conseguir te dar uma boa dica nisso. E uma outra coisa que você pode fazer é começar a medir os móveis, por exemplo, na sua casa, vai na casa de praia de um amigo e tem um balanço lá, anota as medidas. Ah, esse balanço tem 90 centímetros de largura, o assento foi feito assim. Então é legal você começar a analisar os móveis que você vê no seu dia a dia. Então é até um exercício que eu vou passar para vocês. Você tem um sonho de construir uma cadeira suspensa? Vai numa loja que vende, dá uma olhada como é que foi feito, a estrutura. Tenta fazer uma análise de como que é aquela estrutura. São 2 aros, enfim, é uma base quadrada e tem um braço que se fixa na lateral. Tira foto, mostra para o teu serralheiro, pergunta para ele se ele já fez, se dá para fazer. É um ótimo caminho, certo? Então, esse é um pouquinho do processo que a gente faz aí nesse universo dos móveis náuticos. Uau, essa aula foi muito bacana, não é mesmo, gente? Trouxemos um conteúdo muito especial para vocês, de fato inédito aí na internet, de maneira gratuita, né? Baseado na nossa experiência. Então a gente aprendeu aí os principais clientes, por que esses móveis em macramê são tão valorosos, né? Tão procurados também. E aprendemos sobre os materiais e os desenhos, tudo que a gente pode inovar nesse universo. Então, pessoal, até amanhã, certo? Se preparem porque teremos muita prática juntinhos. Amanhã, finalmente, vamos fazer a nossa cadeira de macramê, certo? A receita tá lá no grupo. E é isso. Se a vida te der nós, faça macramê.